Esse vai ser um episódio bem prático em que a gente vai dar 3 dicas para você começar e manter uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável para você? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Se você perguntar para um grupo de pessoas o que significa uma alimentação saudável para elas, provavelmente vai ter uma resposta diferente de cada vez. Para alguns, uma alimentação saudável significa controlar um hábito de fast food ou consumir mais frutas e vegetais, enquanto outros podem achar que comer um pouco de tudo e fazer exceções sem se sentir culpado também é saudável. E este episódio conta com áudios de furadeira do vizinho, então vocês nos desculpem caso esse som apareça no fundo. Pois bem, quem ouviu o episódio anterior, o episódio 98 do Comida Sem Filtro, sabe que tem pessoas que toleram bem tanto carboidratos como gorduras, e outras pessoas, aquelas que têm resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, gordura visceral, síndrome metabólica, obesidade, este é um grupo que não é flexível, não é flex, que precisa de uma redução da quantidade de carboidratos. Cada um tem seus vieses, né? E o nosso viés do Comida Sem Filtro tende para uma alimentação mais pobre em carboidrato, como sendo uma alimentação saudável. Porém, tem alguns universais, que não importa se você faz uma dieta mediterrânea, ou se você prefere cortar as gorduras, ou se você simplesmente tende a evitar alimentos ultraprocessados, tem alguns universais dentro da alimentação saudável humana. Eu já fui a pessoa que achava que comer saudável era contar calorias, comer um monte de fibras e grãos integrais. Hoje em dia, para mim, uma alimentação saudável é baseada em comida de verdade, bichos e plantas, que naturalmente tem pouco carboidrato, mas também inclui bons alimentos industrializados que eu escolho com muito critério, olhando direitinho e avaliando os rótulos. Inclusive, para quem não conhece, tem lá o seu Substack, né? Que é sarifontana.substack.com, onde você sempre coloca exemplos de bons alimentos industrializados. De bons e dos não tão bons também, porque é importante a gente avisar as pessoas para não caírem nessas ciladas. Então vamos lá para a parte prática, falar das coisas que a gente faz e que nos ajudam a manter esse estilo de alimentação a longo prazo. Bem, a primeira coisa é planejamento, que já começa na hora de ir para o supermercado. E na verdade, nesse quesito, eu acho que uma mudança simples que pode ajudar a controlar as escolhas na hora de fazer as compras é tentar comprar menos comida nos grandes supermercados e migrar para a feira e para o açougue, porque nesses ambientes você vai ter muito menos distrações. Eu escuto frequentemente em consultório narrativas do tipo: no meio da tarde eu fiquei com fome e só o que tinha em casa era biscoito. Tem várias coisas que não estão certas nisso, né? A primeira coisa é, se você está ficando com fome no meio da tarde, é porque a quantidade de proteína no almoço está inadequada. É importante consumir quantidade suficiente de proteína, nós vamos falar disso a seguir. A segunda coisa é que você tem que ter opções. E essas opções vão variar de uma pessoa para outra, depende um pouco de gosto. Tem gente que gosta, eu gosto, por exemplo, de ovinhos de codorna em conserva. Eu acho fácil, tá pronto, é só ir lá com um garfinho espetar, a gente come uns 2 ou 3 daquilo ali e a fome passa. É saudável, é rico em proteína, é minimamente processado. Para outras pessoas vai ser um enroladinho de presunto e queijo, para algumas vai ser um punhadinho de castanhas. Enfim, a pessoa tem que ter opções. Isso entra neste contexto de planejamento. Então a grande mensagem dessa primeira dica do planejamento tem como objetivo fazer a gente se afastar o máximo possível daquilo que a gente não deve ou não gostaria de comer, daquilo que vai atrapalhar o nosso plano,
E a gente vai se organizar para ter por perto facilmente aquilo que está dentro do nosso plano alimentar. A segunda dica diz respeito justamente ao que eu mencionei antes, a quantidade de proteína de qualidade ingerida na dieta. Falando em qualidade das proteínas, eu lembrei de um episódio aqui do Comida Sem Filtro, é o número 57, chamado Proteínas São Todas Iguais? Lá a gente explica a diferença entre biodisponibilidade das proteínas. E por que isso é importante? Isso é importante porque a proteína é o grande inibidor do nosso apetite, é um fator fundamental na saciedade. E o grande exemplo é sempre daquela pessoa que decide que quer emagrecer e, portanto, tem que comer pouco. E aí a pessoa se serve de um monte de salada e pouca proteína. Chega no meio da tarde, está morta de fome, e aí o que tem para comer? O biscoito recheado. Então, primeiro, não é para ter biscoito recheado para comer, se possível, né? Se você mora numa casa onde você possa modificar o conteúdo dos armários e da geladeira, faça isso. Mas o desejo de comer besteira será muito menor sempre que você não estiver com fome. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que esses medicamentos que estão na moda, né, o Ozempic, o Saxenda, enfim, os análogos do GLP-1, este hormônio intestinal, GLP-1, que sinaliza saciedade para nós, ele é estimulado quando você come proteína. Então, comer proteínas de alta qualidade em boa quantidade é quase como um Ozempic natural, vamos dizer assim. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. E a terceira dica para comer melhor talvez possa parecer um pouquinho egoísta, mas eu acho que no fundo é isso mesmo, né? A gente precisa aprender a depender menos de fatores externos e das outras pessoas no resto do mundo e focar em fazer aquilo que depende da gente mesmo. É porque o mundo não vai parar para você fazer dieta low carb. Claro que seria muito mais fácil se a gente vivesse num lugar mitológico chamado Low Carbolândia. E na Low Carbolândia, todas as opções são low carb. A gente entra num supermercado e a gente só vai ter legumes, saladas, carnes, peixes, frangos, ovos, frios, laticínios de baixo teor de carboidrato. E quando a gente for comer fora é a mesma coisa, e na casa das pessoas é a mesma coisa, e toda a nossa família vai comer dessa forma. Bom, aí é fácil, né? Só que isso é um mundo mitológico, é um mundo do faz de conta. Na realidade, no mundo real, não é o mundo que tem que se adaptar à nossa dieta, é nós que temos que nos adaptar. E isso vale para low carb, vale para qualquer outra coisa, diga-se de passagem, né? Na época em que tinha cigarro para vender em todo lugar e todo mundo fumava em todos os lugares, existiam pessoas que não fumavam. Como é que elas faziam? Bom, elas decidiam não fumar, mesmo com as pessoas fumando perto dela. É fácil? Não é, senão todo mundo estava só tendo hábitos saudáveis. Mas só da gente incorporar nessa área essa ideia de responsabilidade individual, no sentido de que, bom, se os outros vão comer, eu não vou, já é um bom começo. E isso inclui, na minha opinião, desenvolver a capacidade de dizer não e, inclusive, de decepcionar as outras pessoas. Lá no Podcurso, a gente desenvolve melhor todos esses temas aí do contexto social. A gente tem um módulo com 10 episódios falando em como que a gente se adapta, estratégias e dicas práticas para conseguir navegar esse universo sem sair do rumo, porque no fim do dia tem coisas que só a gente pode fazer pela gente mesmo. Então, para resumir, as 3 dicas de hoje, bem simples, que você pode já sair aplicando, foram: 1. Planejamento. Escolha coisas que você gosta, que você pode ter em casa, que faz com que você não se sinta vivendo em privação e que não faça você cair em tentação. Segunda coisa, estar atento à quantidade e qualidade das proteínas ingeridas.
Quanto à qualidade, se você consumir produtos de origem animal, tirando o colágeno, que é uma proteína incompleta, como vocês podem ouvir lá no episódio 57, o resto são proteínas completas e de boa qualidade. Tanto faz se for carne, peixe, frango, ovos, sempre vão ser proteínas de boa qualidade. Mas é importante estar atento também à quantidade, porque se você aumentar a proporção de proteína na sua dieta, isso já serve para inibir o apetite para comer outras coisas. E por fim, nós não podemos depender do mundo se alinhar ao nosso plano de seguir uma estratégia low carb. Se nós formos esperar pelo dia em que o mundo inteiro estiver oferecendo opções low carb em todo lugar, nós nunca vamos seguir coisa nenhuma. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.